Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem tá falando aqui é o Lucas Dantas. Dessa vez estamos aqui na nossa terceira videoaula, dessa vez sobre história. E a gente vai falar sobre o Império Bizantino. Se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho de notificações aqui, que vai me ajudar demais. Isso mesmo. Então aqui vamos começar falando aqui, né, sobre o Império Bizantino, né? O Império Bizantino se constituiu da divisão do Império Romano no ano de 395 em duas partes: Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, né? Então, Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, né? Na Itália. A cidade de Constantinopla, antes denominada Nova Roma, foi fundada por Constantino no ano de 330, no local onde existia a colônia grega de Bizâncio, hoje em Istambul, na região entre a Europa e a Ásia. Então, né, na região entre a Ásia e a Europa, né, na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro. Protegida por muralhas e cercada de água por três lados, a península sobreviveu às invasões bárbaras em toda a Idade Média. E o principal imperador bizantino foi Justiniano, que viveu entre 527 e 565, mais ou menos aí, um pouco menos aí de 50 anos. Em seu governo, o Império Bizantino atingiu o máximo esplendor. Bom, enquanto o Ocidente, durante a Alta Idade Média, o Império Romano era devastado pelas invasões de diversos povos. Justiniano conseguia manter a unidade do Império Romano do Oriente, que compreendia a Península Balcânica, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Foi também responsável pela temporária reconquista de grande parte do Império Romano do Ocidente, incluindo a cidade de Roma, né? Então, o Justiniano foi também responsável pela temporária reconquista de grande parte do Império Romano do Ocidente, né? Incluindo, né, a Roma, né? Bom, aqui a gente vai falar sobre o governo, né, de Justiniano. Filho de camponeses, Justiniano chegou ao trono em 527. Sua mulher, Teodora, exerceu decisiva influência sobre a administração do império, determinando muitas decisões tomadas por Justiniano, né? Então, o Justiniano chegou ao trono em 527, né? E ele era filho de camponeses. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do império. Encarregou uma comissão de juristas de elaborar o digesto, né? Uma espécie de manual de direito destinado aos estudantes, que foi publicado em 533, né? Ou seja, 5 anos depois que Justiniano chegou ao trono. Nesse mesmo ano foram publicadas as Institutas com os princípios fundamentais do direito romano, e no ano seguinte concluiu o Código de Justiniano, né? Então, no mesmo ano, né, foram publicadas as Institutas, né? E no ano seguinte o Código de Justiniano. As 3 obras de Justiniano, que na verdade eram uma compilação das leis romanas,
desde a República até o Império Romano, foram depois reunidas numa única obra, o Codex Justinianus, depois chamado de Corpus Juris Civilis, Corpo de Direito Civil, né? Então, as 3 obras de Justiniano, na verdade, era uma compilação das leis romanas, né? Bom, vamos falar aqui, né, sobre agora a economia, a religião e a cultura bizantina, né? Bom, situada numa posição privilegiada, né, então era numa posição boa, né? Constantinopla era ponto de passagem para os comerciantes, né? Então os comerciantes passavam por lá, né? Que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. A cidade possuía diversas manufaturas, como a de seda e um comércio desenvolvido, né? Então a cidade tinha diversas manufaturas, como as de comércio desenvolvido e as de seda. Justiniano procurou usar a religião para unir o mundo oriental e ocidental. Procedeu à construção da Catedral de Santa Sofia, né, que foi de 532 a 537, né, de 532 a 537 foi a construção, né, da Catedral de Santa Sofia, que foi um monumento arquitetônico no estilo bizantino, voltada para a expressão da fé cristã, com sua enorme cúpula central, apoiada em colunas que terminam em capitéis ricamente trabalhados, né? Então foram bem trabalhados, né? Bom, quando os turcos tomaram Constantinopla em 1453, então em 1453 os turcos tomaram Constantinopla, né? Foram acrescentados a ela os 4 mirantes que caracterizam os templos islâmicos. Bom, o cristianismo predominou no Império Bizantino, embora tenha se desenvolvido de forma peculiar, O imperador passou a ser considerado o principal chefe da igreja. Desprezavam as imagens, podiam adorar apenas Deus, cuja imagem também não podia ser reproduzida. Bom, as imagens eram denominadas ícones, levando os bizantinos a um movimento de destruição conhecido como iconoclastia. Então, as imagens, né, eram denominadas ícones, né, que levava, né, os bizantinos a um movimento de destruição que era chamado, né, de iconoclastia. Questionando os dogmas cristãos pregados pelo clero que seguia o Papa de Roma, deram origem a algumas heresias, correntes doutrinárias discordantes da interpretação cristã tradicional. As diferenças entre Oriente e Ocidente e as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador culminaram na divisão da Igreja, né, em 1054, criando uma cristandade ocidental, chefiada pelo Papa, e uma oriental, chefiada pelo Imperador. Esse fato recebeu o nome de Cisma do Oriente, né? Então, né, esse fato aí, né, chamado de Cisma do Oriente. A cultura bizantina, apesar de refletir profundas influências romanas, sofreram claras influências da cultura helenística, né? Então, eles tiveram bastante influência romana, mas também sofreram influências da cultura helenística, né? Adotaram o grego como idioma oficial no século III. Mantiveram constantes relações com os povos asiáticos, além de vivenciarem a invasão persa e o posterior assédio árabe. A arte combinava o luxo e a exuberância do Oriente. Bom,
Agora vamos falar sobre a queda do Império Bizantino, né? Então, a estabilidade do Império Bizantino esteve por algum momento ameaçada por dificuldade financeira, né? Então eles não tinham muito dinheiro, por isso em algum momento foi ameaçada, né, a queda, né, do Império Bizantino por causa da dificuldade financeira, né, por causa de falta de dinheiro. No auge do governo Justiniano, no século VI, seguiu-se um longo período de decadência. Com a morte de Justiniano em 565, as dificuldades cresceram. Árabes e búlgaros intensificaram as tentativas de entrar no império. Durante a Baixa Idade Média, entre os séculos 10 e 15, além das pressões dos povos e impérios nas suas fronteiras orientais e perdas de territórios, o Império Bizantino foi alvo da retomada expansionista ocidental, a exemplo de das cruzadas, né, no caso. Bom, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor, o império acabou reduzido à cidade de Constantinopla. Então, né, que era um império grande, né, foi reduzido só, né, para a cidade de Constantinopla. O predomínio econômico das cidades italianas ampliou o enfraquecimento bizantino, que chegou ao fim em 1453, quando o sultão Maomé II destruiu as muralhas de Constantinopla com poderosos canhões, né? Os turcos transformaram-na em sua capital, passando a chamá-la de Istambul, como é conhecida hoje. Bom, então essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Então é sempre importante deixar o like, né? Só deixa eu voltar aqui na tela, né, para não ficar uma tela preta. É muito importante vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem e ativar as notificações para não perderem mais nenhum vídeo. Então é isso, rapaziada. Obrigado a todos que assistiram e até mais.